Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje eu trouxe uma grande amiga para a gente falar sobre um tema bastante interessante, muito relacionado, mas vocês vão se surpreender, acho que um pouquinho. Martinha, tudo bom? O que a gente vai falar hoje, Martinha? Patrick, que prazer estar aqui. Hoje nós vamos misturar dois mundos que parecem um pouco opostos, que é a medicina e a música. Maravilha, olha só que legal, gente. A gente tem tanta coisa que a gente pode falar, né? A gente fica pensando às vezes, poxa, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. E às vezes quando a gente vai construir a pauta dos assuntos que a gente fala, meu, tá quase que um congresso, a gente só, né? Vamos mudar um pouquinho isso daqui, vamos chacoalhar para a gente poder entender que somos pessoas, né? Que somos seres humanos, então acho que é muito legal. E aí eu quero uma apresentação sua, mas não o modo médico, o modo artístico. Quem é Marta? Nunca me pediram isso. Ah, boa. Como artista, eu comecei de forma consciente em 2019, quando eu voltei a compor, depois de um evento cheio de emoções, típico, uma paixão. E seguido Como sempre, né? Como sempre, né? Ou é uma paixão, ou é uma frustração, um rompimento, alguma coisa do tipo. Né? Exato. E aí, essa volta pro estado artístico aconteceu com essa paixão e continuou com as despaixões e paixões de novo. As nossas montanhas russas emocionais, né? Mas antes de entrar sobre isso mesmo, quem é Marta? Quem que é Marta artista? Bom, Tem a Marta Kemp, que é a ginecologista, que é. fica para outro episódio. É engraçado, eu sempre falo que existe a Marta Kemp, que é a médica, a Marta Maria, que é a artista, e a Marta Maria Kemp, que acontece de vez em quando. Então quem que é Marta Maria? Marta Maria é uma artista da MPB, mas que mistura muitos ritmos, o que é bem interessante porque eu acho que traz para uma coisa palpável todas as nossas dualidades e facetas dentro de uma artista. Muito bom. Então, bom, a gente vai chegar a tentar misturar aqui medicina e música e tal, mas vamos falar um pouquinho sobre música, sobre a sua vivência, sobre como foi a sua introdução a isso, seus primeiros contatos. Você fez aula de canto, não fez? Fez aula de instrumento, não fez? Como você escolheu? Te levaram? Conta um pouquinho. A música, ela surgiu na minha vida porque na minha família a gente ouvia muita música, mas não existia nenhum artista e nem ninguém que tocasse. O meu pai sabia 2 músicas no violão que o meu avô, por exemplo, queria tacar o violão na cabeça dele de tanto que ele só repetia aquelas 2. Mas sempre tinha alguma música. E eu me lembro, assim, tudo que eu falar em relação à música influencia no que acontece na medicina, que a gente vai chegar depois, né? Quando eu tinha uns 6 anos, eu assisti aquele filme da Whitney Houston, Guarda-Costas. E que tem aquela música I'll Always Love You. E eu me lembro eu ia te fazer uma sacanagem agora, pedir pra você fazer um capelinho. Nem a pau! Nem a pau! O agudo é bem fácil de chegar, né? Super, nossa! Não precisa nem treinar, imagina. No banheiro, no chuveiro, toda hora. Não. E foi a primeira emoção que eu me lembro de ter sentido. É muito legal isso. Eu pegava o que era? Qualquer coisa que a gente tinha lá que fingia que era microfone e eu cantava, mas assim, eu sofria. E muito engraçado, porque parece que é uma emoção que vem de fora, mas se você tá sentindo aquilo, você só tem como sentir o que você já tem dentro, né? Então existe uma profundidade na gente que às vezes a gente não percebe e acha que vem de fora, né? Então isso eu acho que é uma observação muito interessante da gente ir fazendo ao longo da vida e que eu só saquei depois de velha, né? A gente vai sacando as coisas depois, né? Não adianta, tem muita coisa que você vai experimentando, que você vai passando por coisas. Hoje mesmo eu vi um meme no Instagram, assim, que era
Só agora eu entendo porque a professora falava que a prova era individual, né? E É verdade. De nada adianta você colar, você não tá aprendendo, né? Então você precisa aprender para você poder tocar a sua vida, para você aprender a sua vida, né? Até porque a Enfim. sua vida vai ser individual, não importa com quem você esteja dividindo ela, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tem coisas que não adianta. A gente vai passando por experiência, por mais que nossos pais tentem nos fazer errar menos, e eu tento fazer isso com minha filha o tempo inteiro, não adianta, tem hora que você precisa dar cabeçada, quebrar a cabeça mesmo, né? E errar e aprender com os erros. E tem coisas que você só vai ver depois de ter passado por aquele olhando. Putz. Aí você É por fala, isso. putz, era isso que a minha mãe queria dizer. Exatamente. Mas Exatamente. você tem que passar algumas coisas. E tem idades pra gente passar certas Sim. coisas, né? Eu tenho a sensação de que a gente vive os mesmos questionamentos pra cada fase da vida. Olha, já começou filosófico o negócio. Ai, aqui. não consigo. Não me aguento. Ó, merece até um close. Ela trouxe até uns livrinhos aqui para nos trazer algumas. Fiz até marcações aqui. Boa. Pronto. Já vem a primeira. Já veio a primeira. Esse livro aqui é do Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano. E ele escreve... Moçambicano. E ele fala um português de Portugal, assim, né? Mais parecido com o de Portugal. Então a construção das frases é um pouco diferente, o que para mim soa muito poético, né? E já que a gente está falando sobre perceber as coisas da vida, ele traz essa frase que é sensacional. Longe ou perto, não somos donos, mas simples convidados. A vida, por respeito, requer constante licença. Uau! Mostra a sua capa para a câmera, para o pessoal poder dar uma olhadinha. E eu acho muito interessante isso daqui, que é assim... Tem gente que fala para mim, nossa, mas a medicina e a música são tão dicotômicas, né? Uma para cada lado. E na real não é. Porque a música não é só a música. A música, se a gente for pensar de uma maneira mais generalizada, é a arte, né? E a arte, ela não é um ofício. As coisas não dependem, você não depende do seu ofício, você não é o seu ofício. A arte é uma postura perante a vida. É o quanto que você está num estado de observador. E eu acho que eu comecei a perceber isso foi exatamente na época que eu voltei para a música, porque na faculdade eu quase não toquei. Aí eu fiz a faculdade, uma especialização, outra especialização, doutorado. A hora que eu estava no último ano do doutorado, eu falei, putz, eu estou precisando da música. Porque quando eu toco, emocionalmente, eu dou uma estabilizada. Isso desde criança. E aí eu comecei a cantar de novo e eu percebia que na hora de cantar, assim, dentro, meu corpo estava super se mexendo e dançando. E do lado de fora eu estava travada, assim, endurecida. E aí eu pensava, mas como que pode? Porque eu sinto esse movimento, mas eu não faço nada. E aí eu falava, aonde foi que eu me enrijeci tanto? E eu joguei a culpa na medicina. Que, a meu ver, tem uma grande parte da culpa, porque a gente aprende a se portar de uma maneira mais adequada, falar mais grave, porque isso traz mais confiança quando você está conversando com o paciente, você tem uma forma de gesticular que também, sabe, tudo vai... Você tem que conversar com os seus superiores, mostrando que você está certo daquilo que você sabe, e com as pessoas que estão abaixo de você, na cadeia acadêmica, assim, mostrando que é assim que tem que ser feito, porque você está ensinando a pessoa, o cara tem que acreditar em você, então você tem que saber o que você está falando e tal. E aí, eu joguei toda a culpa desse enrijecimento na medicina. E, de fato, durante a faculdade, eu foquei muito numa questão técnica, que é a questão, eu tenho que aprender medicina para poder ser médica. Não está errado. Não. São fases da vida. E aí, quando eu descobri que, puxa, eu já fiz essa fase de formação, agora eu posso relaxar um pouco, eu não entendia dessa forma. E como muitas vezes na vida, a hora que a gente vê uma coisa diferente, a gente olha para o que fez e fala, putz, estava errado. Não estava errado. Foi o que eu quis fazer até então e agora eu já passei de fase. E... Eu vou só interromper uma coisa. A gente estava gravando antes com o Alexandre, que a gente estava falando de medicina do sono e tal. E não sei nem se foi no ar ou se foi no backstage, assim, a gente estava comentando. Durante a residência,
durante a faculdade e a residência, a gente aprende muito mais a ser um técnico do que ser um médico. E a gente aprende a ser um médico depois que a gente vai literalmente atender um consultório e tudo mais. E ele tem razão. A gente aprende muito isso, a se portar, a manter uma distância com o paciente, a você mostrar que você, né, eu sei aquilo que eu estou falando e tal. Mas o relacionamento médico-paciente, aquilo de tipo, semana passada eu postei uma paciente que veio me perguntar o que era isso daqui, que era o carimbinho da Eva, brincando comigo, que eu tava desenhando, que ela falou brincando, vem aqui só para tomar um café e tal. Esse tipo de conexão com o paciente, de você diminuir as distâncias, né, de mostrar que você é tão humano quanto ela, a gente não aprende tanto na faculdade, na residência. Né, eu tinha uma matéria que chamava relação... como que era? Relação médico-paciente. Não era exatamente esse, mas assim, você é um técnico. É aquilo, você falou, a medicina te ensina a ser um técnico, não te ensina a ser um médico. Ser um médico, eu acho que envolve muito da personalidade de cada um. Com certeza. E na faculdade, o geral assim da faculdade é um lugar que tem que ensinar a gente a ser técnico. Ok, isso é obrigatório dentro desse tipo de estudo. Agora, uma coisa que eu sinto é que, antigamente, e eu sei porque eu vivi isso no estágio que eu fiz fora, antigamente as pessoas acompanhavam um médico por anos. Nisso, a pessoa ia construindo a sua personalidade médica de acordo com o que ela observava. Sim. De acordo com o que ela via aquela pessoa fazer, aquele professor, aquele médico fazer e achava que era bonito. E aquilo que ela não admirava, ela fazia diferente. Hoje, a meu ver, na minha época já estava bem assim, e agora pior, cada hora a gente acompanha um. Numa semana eu estou rodando num estágio, na outra semana eu estou rodando no outro, não dá nem tempo de eu entender o que está acontecendo tecnicamente, desenvolver o raciocínio, quanto mais entender como a pessoa está se portando na frente de um paciente, como que ele consegue passar uma mensagem ao mesmo tempo dura e ao mesmo tempo mostrando que existe uma forma de tratar e de ser acolhedor e tudo mais. O médico não é o psicólogo do paciente, mas o médico é um cara que tem que saber dar mensagem, né? Sim. O médico, ele é um consultor. Ele não vai fazer nada pela pessoa. Né? A gente tem que ser responsável pela própria saúde, a não ser que precise de uma cirurgia, ainda assim a pessoa tem que ouvir as orientações daquele consultor e falar, eu acredito nesse cara, eu acho que ele está certo, eu vou passar por essa cirurgia. Ou então, não acredito nesse cara, eu vou pegar uma segunda opinião. Tudo bem, às vezes não bateu santo, isso acontece. Tá tudo certo. Porque é aí onde entra a personalidade. Nós mesmos, quando pacientes, também aconteceu isso. Achei que você ia falar que a nossa não bateu. Não, eu te chamei aqui porque eu não gosto de você. A gente opera junto porque eu também não gosto de você. Mas é incrível como ser paciente muda, né? Completamente. Parece que eu não sei nada de questão técnica. Eu tenho amigos que falam assim, mas isso daqui você já sabe. Eu falo, não sei nada. Pode começar do zero. Mas eu trago 2 exemplos. O primeiro, eu já tive algumas vezes cálculo renal, então entrar no centro cirúrgico deitado é completamente diferente de entrar de pé. Entrar de pé é muito mais fácil. Muito mais fácil. E uma outra coisa, eu nunca fui bom em pediatria, calendário vacinal, essas coisas, nunca foi meu forte. Então, quando a Eva nasceu, eu virei para a pediatra e falei, olha, eu não sou médico, eu sou pai. Eu não sei o calendário vacinal infantil. Eu não sei dose de medicamento infantil. Então, assim, me trate como pai, não me trate como médico. Né? Então, e é verdade, é muito diferente. E às vezes, assim, tem uma pediatra que só pelo fato de você ser médico, ela achou, putz, Patrick não precisa falar. Não precisa falar. E aí você, putz, cara, eu já falei pra ela que eu quero ser tratado como pai, não como médico, e ela não tá fazendo assim. Então, a gente teve troca de pediatra no meio do caminho por causa disso, entendeu? Porque é justamente isso, a gente às vezes não bateu, né? E eu tenho outros colegas que passam com essa pediatra, as crianças, e tá tudo certo. Então, assim, tem empatia. Assim como já teve paciente que passou comigo, não gostou do Patrick, porque achou ele ou muito brincalhão ou muito sério. As pessoas falam que eu sou muito sério, né? Não, pelo menos nas mídias sociais, pessoalmente menos, mas nas mídias sociais muito. E às vezes não gostou do jeito do Patrick, tá tudo certo. E aí gostou do jeito de outro profissional, e tá tudo certo, não tem nenhum problema isso, né? Acho que é normal a gente
ter isso. Acho que a empatia é uma coisa que tem que rolar, tem que bater o santo, né? Mas continua, eu te interrompi para falar da parte técnica da medicina que te deixou rígida sem saber dançar. Exato. Eu cantava e o meu corpo não respondia aos comandos emocionais que o cantar trazia, né? E aí eu comecei a culpar a medicina. E aí eu me questionava, né? Por que eu cheguei até aqui? E aí eu fui fazendo um raciocínio. Bom, porque meu pai é médico, minha mãe é médica, minha irmã é médica, eu tenho vários primos médicos, eu tenho vários tios médicos. É porque isso era natural para mim. Não era o que eu queria. E aí foram 4 anos de briga. Uma briga interna, assim, um desespero. Porque eu não sabia o que eu queria da minha vida. E agora? Depois de tudo que eu investi de tempo, não é nem o dinheiro. O que eu faço? Como que eu começo do zero agora? Fora que a gente tem uma questão, acho que cultural, em relação à arte, né? Então, quando a minha família me viu começando a gravar disco, não sei o quê, eles falavam como é que você vai se sustentar e não sei o quê. Então, eu tinha um preconceito gigantesco. E que é uma coisa que tá meio incrustada em mim, assim, né? E eu lembro de um dia sentar na frente de uma árvore da felicidade que eu tinha no meu apartamento e falar, Marta, você é uma artista e tá tudo bem. E aí eu comecei a me aceitar como artista. E até então eu era 2 pessoas. Uma que se escondeu por muito tempo, que era artista, e a outra que estava vivendo porque era assim que tinha que ser, a médica. Até que em algum momento, no meio desse desespero, eu falei, mas peraí. Eu cheguei até aqui, eu vim fazer um doutorado. Por quê? Porque eu fiquei curiosa dessa questão. Era eu que queria saber. Não foi ninguém que me obrigou a vir até aqui. E aí eu falei, bom, então a responsa de chegar até aqui é minha. Beleza, o que eu vou fazer com isso até agora? A partir de agora, né? E aí que a Marta Maria Kemp começou a acontecer de vez em quando, de novo, né? Depois de adulta. Então, aí que eu comecei a perceber que é um olhar sobre a vida. Eu, como médica, comecei a conversar com as minhas pacientes de forma a mostrar um pouco mais as experiências pelas quais eu tinha passado. Então, eu não chego lá e vou ficar contando da minha vida para a paciente. Não, mas se tem alguma coisa que ela vive e que eu já vivi, às vezes um pedacinho de uma história faz a paciente falar, opa, eu não sou a única. Nossa, dá para lidar com isso. E a gente percebe que não, tem uma coisa que é se expor, tem uma coisa que está fora do contexto e tem outra coisa que é esse mostrar que alguém já passou por esse caminho, que funciona, sabe? Acho que até por isso que eu me sinto um pouco não tão à vontade de fazer obstetrícia. Que eu nunca passei por um parto, por uma gravidez e tal. Então eu fico meio assim. Climatério também não é um negócio que para mim é o mais tranquilo de falar, até porque tem a sintomatologia, cada hora é uma, não sei o quê. Então a gente vai de acordo com o livro e faz bem, e funciona. Mas aquilo que eu sei falar... Bom, mas eu não perco urina, graças a Deus, ainda. Eu ia perguntar isso pra você, mas eu achei que tá um pouco indiscreto. Pois não, eu tava pensando agora. Mas é porque o que eu trato, né? O prolapso, a incontinência de urina... eu encaro de uma forma muito mais mecânica, né? Que eu vejo a mecânica da fisiopatologia, como que acontece, e eu sei corrigir de uma forma mecânica, cirurgicamente. E aí isso eu sou boa de fazer. Agora, uma parte que existe, não sei por que eu me sinto tão à vontade em relação a isso, mas é porque eu acho que eu fico muito empática com as pessoas que têm alguma questão... de se colocar socialmente porque se sentem de alguma forma desconfortável. Por exemplo, eu tinha uma paciente de 68 anos que eu falei, era perto do Natal, né? Eu falei, aí, como é que você vai passar as festas com a família e tal? Ela falou, não, doutora, eu nunca mais passei nenhuma festa com família, com ninguém. Eu falei, como assim? Ela falou, porque eles me apelidaram de Maria Mijona. Porque ela perdia urina. Então... Tem delicadeza isso. Pois é. E às vezes a pessoa fala talvez até para tentar deixar a situação menos pesada, sabe? Para fazer uma piadinha, mas não caiu bem com ela, né? E aí essa situação de virar para a pessoa e falar assim, cara, mas você sabia que tem alguma coisa para fazer sobre isso? E só de olhar para a paciente e falar, eu sei que isso é ruim. Eu sei o quanto isso atrapalha a sua vida. Só de falar isso muda tudo.
sabe? Então eu acho que nesse lugar aí que eu tenho uma empatia e tal, e me sinto à vontade de tratar. Tomara que eu não precise passar por uma cirurgia de prolapso, essas coisas, que eu não tenho incontinência. E com certeza eu trabalho para que isso não aconteça. Se acontecer, tem cura, né? Dá pra consertar, né? Então, Exato. e consertar não, corrigir, vai melhor, né? Consertar ficou feio. E me diz uma coisa, você usa a música no dia a dia? Na medicina? Sim, de uma maneira mais discreta, assim. Eu costumo indicar algumas músicas para paciente, dependendo do que eu percebo que está acontecendo com ela, assim. Claro, eu não sou psicóloga, nada assim, mas é aquilo que a gente conversou. Tem situações que a gente já passou, putz, você já ouviu essa música? Quando você vê que a pessoa é aberta para esse tipo de comentário, sabe? É muito legal. Assim como eu indico algumas vezes livros, né? Mas é mais nessa situação. Agora, eu percebo mais a música me ajudando a ter certas reflexões que me fazem agir de alguma maneira diferente com o paciente, coisa assim. Me botar naquele estado de artista perante a vida, né? Aquele olhar artista, observador e cuidadoso, sabe? Olhando para os detalhes. Às vezes você percebe alguma característica da paciente que você fala, putz, mas tem isso daqui, você já reparou? E aí a pessoa começa a se sentir mais firme, mais forte, por causa de uma característica que ela não tinha reparado nela mesma, sabe? E você, quando você quer pensar, refletir, ou desestressar, enfim, o que você acha que é mais produtivo para você? Ou talvez não tenha essa resposta, mas ouvir música ou produzir música, cantar, compor, tocar? Cara, ouvir música é uma coisa muito fácil, no sentido de que eu não tenho esforço, né? Mas eu tenho que estar aberta para ouvir o que está sendo falado, ou para sentir a melodia que está sendo colocada ali. Então, quando eu tô sem energia, eu ouço. E geralmente eu não ouço tipo, tô triste, vou ouvir uma música alegre. Não, eu ouço para chegar até o fundo daquilo que eu tô sentindo. Se eu tô alegre, eu ponho uma música super alegre e fico alegre. Porque chega uma hora que você cansa daquele sentimento. Pelo menos para mim funciona assim, eu preciso entrar no sentimento. Eu entendo o que você quis dizer. Trazer um exemplo bem pessoal, assim, né? Perdi meu pai tem 2 anos e meio. E você não deixa de doer, sempre dói um pouco. Mas você aprende a conviver com aquilo, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. E é assim, tem momentos que você consegue falar e lembrar sorrindo, feliz, com boas memórias. Tem momentos que, sei lá, sem explicação tem uma dor maior. Né? Às vezes simplesmente dá uma saudade do nada, completamente do nada, às vezes dá uma saudade. Uhum. E às vezes eu já me peguei recentemente, por exemplo, música que eu não tinha ouvido. Como assim? Eu tinha ouvido, mas não tinha ouvido. Eu não tinha prestado atenção na música. E ela falava, e foi muito engraçado, porque foi um dia que foi um daqueles dias que bateu uma puta de uma saudade do nada do meu pai. E aí, de repente, eu ouço, assim, um trecho da música, eu ouço. E eu, caramba, é exatamente o que eu tô sentindo agora. Você só ouve quando você tá pronto para ouvir. É exatamente o que eu... E aí, assim, na hora eu peguei a música, salvei a música pra fazer. E aí, cara, é bem aquilo, tipo, eu fui construindo uma playlist com músicas meio parecidas, mas com até ensinamentos, e por incrível que pareça, tem música de rave, mas que tinha uma frase que pra mim era um ensinamento. Já até sei qual que é. E aí então você monta uma playlist mais lenta, mais triste, mas que termina com uma alegria. Então assim, literalmente eu entendi o que você falou. Eu vivi aquele sentimento, construí até aquela playlist até o último grau para viver aquele sentimento, para viver aquela tristeza, aquela melancolia, aquela saudade, aquela tristeza e até a alegria, né? Dos bons ensinamentos, dos bons momentos. Então é isso, às vezes você não ouve a música, né? Ela passou.
E eu acho que a música, o que ela fez que me ajudou muito, foi, na verdade, que entrando nesse olhar artístico por causa da música, eu começava a olhar para a medicina e falava, cara, é a mesma coisa. E foi aí que eu entendi que não dependia do ofício, que a Marta Maria Kemp existia. Porque a gente acha que são coisas separadas, mas não é. Você ouviu aquela música pela primeira vez, enxergando uma parte da letra que te tocava. Cara, você já tinha isso. Isso é você só ouve que você tem dentro, senão você não reconhece. Sim. Para começar. A anatomia não é a mesma coisa? A pessoa não te mostra a mesma coisa 50 vezes, até um dia cai a ficha e você fala, era assim. isso. Então é isso, cara, não depende do ofício, depende do teu olhar, de você estar pronto para receber aquela informação, senão você não reconhece. E foi muito legal eu começar a comparar essas vidas, né? A vida do artista e a vida do médico. Claro, existe um peso muito diferente, um outro tipo de responsabilidade na vida de alguém que está lidando diretamente com vidas. Mas, por exemplo, na época do doutorado, eu não aguentava mais. E acho que todo mundo passa por esse momento. Tinha uma música que eu ouvia todos os dias, de uma pessoa que chama Ana Treia, uma artista fenomenal, que eu não conheço quem faça o que ela faz. Ela é tipo o Jimi Hendrix junto com a Whitney Houston. Uou. Só que não é. E tem uma baita de uma ginga, assim, sabe? E ela canta uma música que chama Coragem. Todo dia eu acordava e botava lá, coragem, coragem. Eu falava, não, vou conseguir. Porque enche o saco. Então, essa responsa toda hora, ter que provar alguma coisa pra alguém. Ué, na música a gente passa por isso também. Se eu der uma nota errada, todo mundo nota. Sim. Se eu fizer um cortezinho errado na cirurgia, eu vou lá, dou um pontinho e continuo, que eu preciso continuar. Mas, entendeu? Então, cada um tem os seus momentos de tensão, de ansiedade, de conseguir contemplar e finalizar alguma coisa. Então, não importa se eu tô na música ou na medicina, o sentimento, ele existe igual. Eu posso ficar triste porque eu fiz um erro aqui na música, eu posso ficar triste porque o meu paciente, sei lá, não gostou de como eu tratei ele e foi embora. Eu também já errei aqui, também já errei lá. Então, no fim das contas, é como você percebe esses sentimentos e como você lida com eles perante a pessoa que está na sua frente, ou perante você mesmo, né? Com certeza, com certeza. Acho que eu até li um outro exemplo bastante pessoal meu também. Quando eu casei, meu casamento foi um casamento interreligioso, né? A Aline é católica, eu sou judeu. E aí o celebrante tinha trazido uma ideia da gente fazer votos. Ao começo da história as pessoas vão me criticar, tá bom? Por causa... Tenho certeza, mas o final ficou bonito. E, bom, no dia do meu casamento eu marquei uma cirurgia. Eu sei que já deve ter gente me criticando. Bom, fiz a cirurgia e tal, e a ideia era, saía do hospital, ia pro barbeiro, corte, cabelo, barba, vou pra casa, um banho rapidinho, me troco e vou pro buffet. E eu tinha deixado o meu carro com a Aline, porque ela ia chegar com o meu carro, e eu tava com o carro dela. Voltando do hospital, indo pro barbeiro, e a Aline estava numa rádio que toca sertanejo, eu ouço uma música, e eu não sou um cara de ouvir sertanejo. E aí eu comecei a prestar atenção na música na hora, eu falei, nossa, olha que legal essa letra, meu. E aí eu, putz, eu não fiz meus votos. Eu sei, nessas horas as mulheres estão todas me criticando, eu sei. E aí faltava, sei lá, uns 3 quarteirões para eu chegar no barbeiro. Eu falei, eu vou recitar essa música. Que música que era? Recita. Não. Tem rios meu, eu já postei, tem rios meus lá no Instagram, não vou recitar. Foi vexatório, por causa que é afinação 0 aqui, mas foi bonitinho, assim, o pessoal gostou bastante. E aí eu cheguei no barbeiro e tal, tudo, saí de lá, fui pra casa, e aí tinha o fotógrafo pra pegar, meu pai me ajudando, meu irmão e tal. Aí eu
fui de Uber pro buffet um pouquinho antes. Meu pai, pô, você não vai me esperar? Eu falei, não, eu vou indo antes. Que eu queria literalmente escrever para me ajudar a memorizar. E aí eu fiquei na salinha dos noivos escrevendo a letra para me ajudar a memorizar. E aí quando eu recitei, e assim, ela transmitia exatamente aquilo que eu estava sentindo. E assim, provavelmente eu já tinha escutado aquela música, né? Eu não sou um cara de ouvir de sertanejo, mas eu já tinha escutado, com certeza. Mas foi a primeira vez que eu ouvi, mais uma vez, né? Então, é muito isso, você está aberto para aquilo naquele momento, né? Então, mas já me pediram até para cantar, não dá. Sertanejo não tem gogó aqui para chegar nas notas, enfim. E isso eu deixo para você no backstage depois. Mas é muito isso, né? Acho que assim, a música, ela faz parte da nossa vida em diversos momentos, né? Tanto que uma das coisas que é premiado no Oscar é a trilha sonora, né? Então, assim, a gente vai ter muitos momentos que a música vai estar refletindo exatamente aquilo que está acontecendo com você, seja na sua vida pessoal, seja na ficção, né? Então, seja na escolha de uma playlist para a sua cirurgia, né? Então, tem dia que vai um rock, uma técnica. Outro dia eu cheguei no centro cirúrgico, cara, o elevador parou, eu estava ouvindo o Carmen Murana. Assim, mas muito alto. Então, assim, uou! O que está acontecendo aqui? Falei, na sala da robótica, doutor. Falei, poxa, mas não dá para baixar um pouquinho, pelo menos, né? E tava o centro cirúrgico inteiro ouvindo o Carmen Murana. Beleza, o cara tava naquele espírito no dia, tá tudo certo. Desde que eu não me senti atrapalhado, espero que não tenha atrapalhado ninguém. Mas, assim, tem até trabalhos mostrando que se você ouve uma música que você gosta, você rende mais na cirurgia, né? Tem mesmo, tem trabalho. E nesse trabalho a conclusão é meio que assim, que você pode fazer uma playlist, mas só que tem que ser uma playlist que seja do cirurgião. Exatamente. É a playlist do cirurgião. Eu lembro uma cirurgia, era uma paciente que tinha, eu não me lembro se era 6 ou 7 cirurgias prévias, com endometriose, e ela ainda tinha muita doença. Já tinha feito uma ressecção intestinal e tal, e ela tinha uma doença de paramétrio esquerdo muito, muito intensa. E chegou num momento que eu tava assim, travado. Eu falei, caramba, por onde que eu vou aqui? Sabe, tipo, aquilo que eu não... Tipo, tava tudo tão grudado que eu assim, cara... Aquela hora que a gente fica quieto na cirurgia, né? Que a gente para de contar piada, para de conversar e tal. E assim, eu tava travado, assim. Naquele dia... eu tinha colocado no shuffle as músicas. Então, pegou o iPhone faz isso, né? Todas as músicas que você já pesquisou no Shazam, ele cria uma playlist do Shazam, né? E aí eu coloquei no shuffle essa playlist do Shazam. Repentinamente, toca Beijinho no Ombro, sabe? E aí é lógico que todo mundo parou e começou a gargalhar. E todo mundo parou para me sacanear, porque começou a tocar Beijinho no Ombro, né? O Patrick ouvindo funk no meio da música e tal. Mas a descontração foi tamanha, a leveza foi tamanha, que a hora que, tipo, eu literalmente olhei de novo para a câmera, para o monitor, cara, é aqui. Tipo, pronto. E aquele negócio que estava bloqueado, que eu não vi o caminho, do nada me mostrou um caminho. Entendeu? Então, com certeza... tem isso, né? Assim, ela ajuda é a trilha sonora do momento, né? Da sua cirurgia, da sua vida, do seu estado mental, né? E Nietzsche falava algo mais ou menos assim, que a música é a arte das artes, que todas as outras artes gostariam de ser música. Porque a música entra, quer você queira ou não. Uau! E é muito interessante, sabe a Enya? Ela vendeu mais disco, mais coisa do que Taylor Swift, por exemplo. Sério? A Enya. E quando ela foi gravar, as gravadoras não queriam fazer a música dela, porque ela botava umas palavras ali que não tinha significado. Porque qual que é a origem mesmo da Enya? Me fugiu agora. Eu não lembro a origem, mas ela não fazia uma letra com uma palavra. Ela fazia com sílabas. Porque ela estudou e viu que algumas coisas sonoras, algumas fonéticas, sei lá como é que descreve isso, todo mundo identifica
independente de formar uma palavra ou não. E aí ela fez as músicas dela com todo um instrumental trazendo um sentimento e as sílabas. Então, não precisava ter palavra. E aí a música dela vendeu no mundo inteiro. Caramba, não sabia disso. É incrível como a música consegue tocar. E tem gente que faz musicoterapia, mas aí é uma coisa mais específica. E tem gente que estuda... Teve aquele estudo que eu não lembro, é um japonês, acho, que mostra que a molécula da água se organiza de uma forma diferente conforme a música que tá tocando. Tem umas coisas muito loucas, assim. Então, com certeza tem alguma influência, assim. Até porque é uma vibração, né? Sim. A vibração entra na gente facilmente. É uma coisa mecânica também, né? Com certeza, com certeza. Então... E até falando de pacientes, né? Falando de N, a gente assim, eu me lembro, hoje eu não frequento UTIs, né? Mas assim, quando aluno a gente frequentou muito. E eu já tive experiência com familiar e tudo. E muitas vezes tinha Enya tocando. Justamente assim, sabe, nas unidades individuais, assim, até para... Eu não sei se exatamente para tranquilizar, para relaxar. Mas é engraçado, eu nem me lembrava de Enya, mas se traz uma paz, né? Se traz uma calma. Cara, o ambiente hospitalar e os barulhos que a gente tem ali, principalmente em UTI, que fica aquele tu, toda hora, deve ser desesperador para quem tá ali o tempo inteiro. Sim. E às vezes a pessoa não tá consciente a ponto de conseguir responder, falar alguma coisa, mas ela recebe os estímulos. Sim. Então é uma parte que eu acho que a medicina não olhou para isso por um bom tempo e hoje cada vez mais tem mais pessoas pesquisando sobre isso e tal, mas o ambiente sonoro, o ambiente luminoso, a luz, ela tem um negócio que chama, se não me engano, chama flicker, ela fica piscando toda hora. Você não consegue identificar racionalmente, mas ela tá o tempo inteiro piscando na sua cara. Então a gente precisa às vezes ficar só na luz natural ou sem luz, sabe? Para conseguir descansar. O ambiente sonoro é a mesma coisa. Sim, sim, com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, Má, o que você gosta de ouvir? O que você gosta de ouvir e depois o que você gosta de produzir? Eu gosto de ouvir, depende do meu estado de espírito. Vou te dizer que quando eu era pequena e que eu virei roqueira mesmo, que eu comecei a escolher o que eu queria ouvir, só ouvia rock. E aí, quando o pessoal ia dançar forró... E aí, rock é heavy metal? Heavy metal. É rock Metallica. Eu era fanática pelo Metallica. Era o principal que eu ouvia. Iron Maiden também, esses mais conhecidinhos. Daí tinha uns thrash metal que eu ouvia também. Eu já não lembro mais nem o nome. Mas o que eu era fanática era Metallica. Eu tinha todos os CDs. A minha guitarra é igual a do James Hetfield. Preta, cheia de pontas. Mas... Daí eu fiquei bem roqueirona. E aí quando o pessoal dançava forró, daí eu dançava forró também. E aí eu ouvia o forró, mas eu só tava ouvindo porque eu tava dançando forró, entendeu? Porque não podia. Igual quando eu descobri que eu era médica e artista, mas eu queria ser médica ou queria ser artista? Quer dizer que o roqueiro não pode ouvir forró? Não, jamais. Eu vestia coturno, tinha todo... Sério? É muito engraçado, porque a gente vai trabalhando numa identificação. Putz, isso é muito legal também. Que na música isso fica bem óbvio, né? Os nichos, quem ouve country, quem ouve rock, quem ouve MPB, cada um tem uma estética, né? E aí... É exatamente o que aconteceu comigo quando eu fui pra medicina. Eu me vestia com umas roupas que normalmente eu não me vestia. E aí é que eu esqueci de quem que é essa história, mas é um cara que ficou lá no meio do mato com um índio e tal. E aí o índio foi pra cidade com ele, em Nova York, acho, pra alguma reunião dessas de pesquisas, assim. E aí o cara que foi receber o índio na cidade tava esperando o cara vestido com cacique, sei lá o quê, nananã, e viu um cara de terno e gravata. Ele falou, ué, mas você está vestido assim? Ele falou, porque aqui isso aqui é adequado. Imagina se eu vier vestido daquele jeito aqui, não faz sentido. Perfeito. Então, existem todas as adaptações que a gente faz na estética, no formato e tudo mais, que é o que a gente estava discutindo no começo, da gente ficar enrijecido e tal.
Mas que, na verdade, eu me coloquei naquele papel. Eu era médica. Cadê a Marta? Claro que eu ia ficar enrijecida. Sim. Agora, que nem esse moço, ó, quando ele foi ali na cidade, ele se vestiu de uma forma adequada. Hoje, claramente, quando eu tô no meio fazendo música, aí eu me visto mais solta, eu preciso dessa leveza. Dentro da medicina, eu trago a leveza na forma de lidar com o paciente, tudo, mas eu preciso estar bem vestida. Eu preciso estar, por exemplo, o jaleco que a gente veste, que é branco, ele tá ali para mostrar limpeza. Sim. Cara, você espera isso, né? Quando você entra, são ambientes diferentes, você espera coisas diferentes e tá tudo certo. Essa história dos diferentes estilos musicais, né? E que às vezes a gente não enxerga a intersecção entre eles. Acho que talvez as collabs nos mostrem o contrário, né? A gente tem visto isso um pouco mais. Eu vou trazer um exemplo de uma cantora que eu, Patrick, tinha um preconceito no início e que... Nossa, gente, fugiu o nome dela. Brasileira? Lady Gaga. Ah. Eu tinha um preconceito, talvez pelo estilo musical dela no início, que não era uma coisa que me atraía e tal, e que talvez o estilo musical mais pop mostre, entre aspas, tá bom? Talvez seja um preconceito, menos qualidade. Uhum. Só que assim, pra mim foi um total tapa na cara. Ela, Patrick, olha só como eu canto, olha só como eu canto. Porque, pô, ela canta muito, né? Tipo, ela já... diferentes estilos musicais, tá? Outro dia eu tava vendo num vídeo dela com o Tony Bennett, já com demência, super idoso, tá? E ele é maravilhoso, aquilo, tá? Eu falei, cara... E a gente tinha, eu tinha um preconceito, talvez outras pessoas também. E a mesma coisa deve ter inúmeros outros cantores no sertanejo. Eu não gosto de sertanejo, então aquele cara canta mal. Mas não, você pode não curtir o estilo musical, mas você vê o cara cantando, o cara é fantástico, né? Então as collabs talvez nos mostre um pouco isso, né? Assim, que existe uma intersecção entre os estilos, né? E talvez tenha um momento que eu queira ouvir um pouquinho mais desse, um pouquinho mais daquele, né? E eu acho que a gente vê isso bastante na cirurgia. Tem uma aula que eu dou que chama o cirurgião artista. E uma das coisas que eu mostro é a Beyoncé cantando no palco, assim, cheio de coisa em cima, não sei o quê. E aí eu falo, gente, olha, isso daqui é muito legal. Só que se você for se preocupar em conseguir fazer essa performance, você não vai ter tempo para treinar para cantar. Se você quer estar em cima do palco para cantar. Quando você é um cirurgião, se você for gastar o seu tempo inteiro no começo, que é quando você está na formação, se for gastar esse tempo pensando em como você vai aparecer para as pessoas, você não vai treinar o que você precisa, que é a cirurgia. Sabe? Então, a gente tem que ter uma observação do que está acontecendo, de qual que é o nosso propósito. Não interessa se você está falando de arte ou se você está falando de medicina, da clínica, da cirurgia, mas é aquilo que a gente mantém. Você tem uma pessoa que você observa, um cara que você segue por um ano, uma pessoa que você segue por um ano e você está observando como que ele age, não sei o quê. A partir daquilo ali você começa a desenvolver a tua personalidade como médico, como cirurgião. De repente você começa a entrar em cirurgia com uma outra pessoa, começa a observar aquela outra pessoa e você fala, putz, esse cara tem um jeito de cortar diferente. O que será que ele faz? Mas você tem que ver várias vezes para entender isso, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com quem está vindo e que ainda não pegou essa ideia, que como você estava falando do pop, deixa eu linkar, né? Que parece que eu fui para outro lugar. No pop, uma das coisas que acontece é que o que está sendo colocado para os outros é fabricado. Não é exatamente genuíno. Você tem 8 pessoas que são compositores profissionais que vão escolher quais são as palavras que mais estão sendo buscadas no Google hoje, vão fazer uma música com aquilo, sim, é assim que se faz música. E aí... Não fazia ideia. Tem casas onde os compositores ficam ali só descobrindo o que tá mais aqui. Enfim, o que a pessoa tá fazendo? Tá trabalhando. Sim. Tá pondo comida na mesa. Sim. Né? Mas é uma forma de fazer e de vender. E tem algumas pessoas que são performers
e que trabalham só com isso. E tem outros performers que tem uma outra coisa junto que são as habilidades reais. Teve gente que ganhou Grammy e nem gravou música. Ficou famoso, um caso de 2 caras que dançavam muito, receberam Grammy, só que daí no show, se eu não me engano foi o show do Grammy, não sei, mas foi bem próximo. O playback parou e eles ficaram, tipo assim, todo mundo começou a ir em cima e aí descobriram que eles nunca tinham gravado uma música. Eles eram só performers. Uou. E tá tudo bem, desde que você não engane as pessoas. Exato. Fala pra mim se não existe isso dentro da medicina. Os cirurgiões fantasmas. Cirurgião fantasma. Então, é por isso que eu falo, quem tá vindo, a gente tem que mostrar para essas pessoas, cara, se preocupem em você se transformar numa pessoa boa. Gostou muito da pessoa, vai acompanhar, vai ver o que ela faz. Vai tentar fazer igual. Porque daí você vai descobrir No seu jeito. como que a pessoa faz aquilo e você vai decidir o que daquela pessoa que você quer pegar. Às vezes é só um performer, tá bom, vou pegar essa parte de performance que essa pessoa faz bem. E a parte de técnica, talvez não seja dessa que eu vou pegar e pronto, cada um na sua, sabe? Mas você consegue aprender de todos os lugares, vai fazer um feat da galera e descobrir quem é você, né? Isso hoje, na verdade, né, focando um pouco na medicina, isso tornou-se até mais fácil hoje em dia, né? Porque com a medicina laparoscópica é muito mais fácil assistir cirurgia, né? Então... Todo mundo vê. Exato. Ao passo que quando a gente fazia a cirurgia aberta, a vaginal é mais difícil, né? Mas vaginal só vê o cirurgião. Quem tá lá. E acho que... Não sei se tem outros, né? Mas a Rosane Coe, por exemplo, usando aquela câmera dela. Mas mesmo Sensacional. assim não é fácil, né? Pra quem entende, ok. Pra quem entende, Mas aí você tem que estudar. Exato. Igual... Exato. Mas eu acho que o legal é isso. A gente, com a cirurgia minimamente invasiva, com a gravação das cirurgias, com o YouTube mesmo, né? Tipo, o Horácio Roman posta praticamente toda semana as cirurgias no YouTube, na íntegra, assim. Você consegue ir absorvendo um pouquinho. Lógico, a vivência presencial com aquele cirurgião, sem dúvida nenhuma que vai ter um diferencial. Sem dúvida, né? Vou pegar uma outra frase enquanto você fala. Mas isso já ajuda muito a gente a absorver parte de um, parte de outro. Tem coisa que eu gosto do Malzone, tem coisa que eu gosto do Vatiers, tem coisa que eu gosto do Ceccarone, tem coisa que eu gosto do Canis, tem coisa que eu gosto do Possover, entendeu? Cada um. E aí você vai pegando um pouquinho de cada para construir o seu jeito de operar. Então eu acho que isso é muito legal. Mas o viver, o estar com a pessoa é um diferencial porque você conhece a pessoa. Né? Você vê a pessoa com o paciente, você vê a pessoa com os colegas no centro cirúrgico, com a equipe de enfermagem, com os demais, né? Então isso também é muito legal. E você conseguir interagir com as pessoas. Sim. Isso faz toda a diferença na hora da cirurgia. Na vaginal, então, que ninguém vê o que está acontecendo, você passa conseguir... Passa coisa. Não, eu quando fico concentrada, não lembro o nome de nenhum material. Todo mundo tem que estar prestando atenção. Porque senão eu não consigo falar. Mas, esse negócio de estar com a pessoa, tem um livro que chama Saindo do Lírium. Lírium Era a minha pergunta, o que era lírium? Quando você tinha, nos tempos romanos lá, que tinham as plantações, os líriums, era aonde você fazia um caminhozinho para plantar. E aí você tinha um espaço, aí o caminhozinho para plantar. Esse caminhozinho onde você ia plantar, chamava lírium. Então, alguém que estava em delírium estava fora da regra. Olha! Muito legal, né? Gente! Mas daí deste livro que chama Saindo do Lírium, que é de um cara que chama Marcelo Pachmann, ele é um psiquiatra daqui da América Latina, mas eu não lembro o país certinho. Mas ele fala, estar com o autor é diferente do que simplesmente ou somente ler os seus conceitos dentro de um livro. Existe uma diferença entre a presença e a representação. Então, o tanto que eu valorizo quando a gente vai nos congressos, que se encontra a pessoa. Quando eu comecei a ir nos cursos de vídeo, eu olhava os grandão, tinha o Arnovatier e tal.
sentados numa mesa, assim, discutindo. Mas o que eles faziam na hora do jantar? Eles discutiam sobre a vida, mas eles também discutiam sobre o que eles tinham feito de conduta com o paciente no hospital, não sei o quê. Mas eu não conseguia enxergar aquilo de uma forma como, eles não conseguem sair do trabalho. Não, porque era de um ponto de vista filosófico que eles discutiam. E eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei para um negócio e falei, cara, um dia eu quero estar ali. Um dia eu quero estar sentada naquela mesa junto com eles. Porque você vê, você pega, você palpa aquela situação, aquela pessoa, e aí você consegue entender por que ela toma certas decisões. E aí você decide o que vai fazer. Só que para você chegar lá e entender essa conversa, você olhou antes no livro. Sim. Certo? Mas você vai buscar a presença. Nossa, e é real, né? E se imaginar, por exemplo, uma Nova Chiesa depois do touro mecânico em Barretos, não é? Pois é, e aí a gente vê que são pessoas, que Exato. Talvez seja o afastamento que a gente cria com o paciente, e que tudo bem, a gente tem que existir um afastamento pensando que está realizando um trabalho e tudo mais. Mas, cara, se você agir como um robô, já tem até estudo falando que se você não consegue fazer o paciente entender, se você não tem uma empatia, não sei o quê, ele não vai aderir ao tratamento como ele iria fazer se você conseguisse ter uma comunicação efetiva. Olha, é a sua função como quem detém o conhecimento conseguir fazer essa ponte, essa comunicação. Olha, uma coisa até falando um pouco de arte, de comunicação, de acolhimento. Existe um trabalho mostrando que a IA respondeu de forma mais acolhedora X pacientes, depois eu pego a referência certinha, do que alguns médicos nesse estudo. Foi um estudo que comparou as respostas de alguns médicos com a resposta de IA aos questionamentos de pacientes. E os pacientes, sem saber se era médico ou se era IA, escolheram quais respostas eram mais acolhedoras. E, por incrível que pareça, as IAs conseguiram responder de forma mais acolhedora. Então, olha o problema que a gente está falando, né? Tipo, se o ser humano virar totalmente técnico, e é o que a gente vê muito, né? Deixar de fazer a arte, né? O diferencial do ser humano vai por água abaixo. Porque a parte técnica, com a IA, com a tecnologia que está sendo desenvolvida, então, a parte técnica é replicável. Né? Agora, a humanidade, né? A arte, isso não é replicável. Então, assim, se a gente perde isso, por exemplo, certamente num futuro não muito distante, a gente vai ter algum robô tocando perfeitamente uma melodia já composta. Uhum. Né? Seja no violão, no teclado, aonde for. Esse robô vai ser capaz de criar uma coisa? Não. Ele vai replicar uma coisa. Né? Então, ele vai conseguir replicar uma cirurgia, tal, pá. Ele consegue criar, improvisar? Possivelmente não. Né? Então, são essas as coisas que a gente não pode esquecer. E o principal, lidar com o paciente, né? Você falar o que tem que ser dito, beleza, mas se numa resposta de WhatsApp, numa resposta de e-mail, a IA consegue fazer isso melhor, gente, tá problemático, assim. Talvez a gente esteja perdendo muito tempo sendo técnico, esquecendo um pouco de ser artista, de ser humano, de saber que estamos lidando com iguais, né? Acho que isso é muito importante. Nossa, é interessante a forma como você colocou, saber que estamos lidando com iguais. Porque a gente, quando está cumprindo o papel de médico, muda tudo, né? Sim. Igual você falou, entrar no centro cirúrgico deitado é completamente diferente do que entrar de pé. Completamente. Você fala com... Gente, vamos se colocar no lugar de um paciente. Você vai estar lá, nu. Já é uma fragilidade tremenda. Desacordado. Colocando literalmente o seu corpo e vida nas mãos de outras pessoas. É muita, assim, você tem que ter muita confiança na pessoa e é muita responsabilidade da pessoa que está assumindo isso. Sabe que a primeira vez que eu pensei nisso... Porque assim, quando a gente começa a atuar como médico, eu no meu R1,
Eu chegava super empolgada no centro cirúrgico, ia ter um parto, eu queria fazer, não sei o quê. Aí um dia eu tava montando a mesa para uma cirurgia e a minha R+, chegou e falou assim, olha, coloca com cuidado sem fazer barulho. Eu olhei e falei, ué. Ela falou, porque a paciente tá ali. Cada vez que você faz esse barulho aqui, ela pode ficar mais ansiosa, não sei o quê. Eu falei, caramba, tem mais coisa para prestar atenção aqui. Sim. E a gente pode ficar bravo, tipo, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que entrar logo, eu tenho que montar essa mesa, não sei o quê. E a gente esquece que a estrela daquela situação não é o médico. De jeito nenhum. Exato. É aquilo, tipo, você tá lá conversando com a sua equipe, enquanto a paciente está lá com um bando de desconhecidos, porque a paciente conhece o cirurgião, né? Então tem um bando de desconhecidos pegando acesso aqui, fazendo medicação acolá, colocando protetor aqui, protetor acolá. Cara, o cirurgião tem que estar lá do lado. O cirurgião tem que estar lá do lado, porque o cirurgião é a pessoa conhecida, é o rosto conhecido. É no cirurgião que ela confiou. É uma coisa que eu falo, tipo, passar visita no pós-operatório. Lógico, todo mundo tem intercorrências, eventualmente você não consegue, tá tudo certo. Mas de rotina, quem passa visita sou eu. Não é outro membro da equipe. E não é porque eu não confio plenamente, né? Tem coisas que eles fariam até melhor do que eu. Mas é porque quem é o rosto conhecido sou eu. Então, a paciente, só de eu estar lá, já vai se sentir mais acolhida, mais confortável, mais confiante. Então, tem coisas que a gente não pode esquecer. Né? E é isso assim, tipo, pode ir anestesia antes de você chegar, se eu estou preso no trânsito? Não pode. Ela vai me ver. Ela vai me ver, eu estou atrasado, estou chegando, mas ela vai me ver. Então, é isso, a gente não pode esquecer que ela é o principal. Né? Até a brincadeirinha, a gente sempre brinca do sorinho, para onde você vai pra praia, você vai, né? Então, é para tentar trazer um pouquinho de conforto, né? Então, eu acho que numa situação que é super, super delicada, né? Então, às vezes elas estão, não, eu estou bem, mas lá no fundo tá apertado, tá difícil. Poxa, num cálculo renal, quando eu entro deitado, que é uma cirurgia entre aspas simples, né? Você já se sente, poxa, né? Tipo, gente, como será que vai ser? Eu não operei meu joelho até agora, desde março que eu rompi o LCA. Confesso que não é tanto pela cirurgia em si, é mais pelo pós, mas assim, eu tô inseguro. Né? Como paciente eu estou inseguro, porque eu estou com medo do pós-operatório. Então, na hora que você está entrando lá no centro cirúrgico deitado, tudo isso está passando pela sua cabeça, né? Então, seja de intercorrências que possam ocorrer no intra ou no pós, né? Como vai ser, como não vai ser, tal. Será que eu vou ficar livre das dores? Será que eu não vou? Né? Então, tudo isso eu acho que é importante a gente lembrar que o paciente é o protagonista da hora, né? Sem dúvida alguma. E, eventualmente, se a gente for colocar uma música antes da paciente estar dormindo, por que não perguntar para ela o que ela gostaria de ouvir? Verdade. Né? Quer ouvir uma música? O que você gosta de ouvir? Né? Então, para a gente tentar transformar aquele momento mais leve para ela, né? Sabe que tem paciente que chega com isso, né? Principalmente quando é parto. Mas teve uma paciente do meu pai fazia CA de mama, né? E a paciente chegou com uma playlist pra ele. Eu quero que toque essas músicas quando eu estiver anestesiando e tal. Foi muito legal. Deu o CD pra gente. Hoje em dia passa o link do Spotify, tá tudo certo, né? Mas, assim, eu não faço obstetrícia já há algum tempo, mas quem faz obstetrícia tem muito isso, né? Mas às vezes a gente pode fazer isso nas cirurgias também, né? Eventualmente. Eu sei que são situações... Mas acho que é uma ótima ideia, hein? Né? Até perguntar o que a pessoa quer ouvir quando estiver acordando, porque querendo ou não, é uma âncora, né? Sim. Eu acho que deve ser interessante, deve ser um ponto seguro. Ela sabe que quando ela for dormir, ela vai estar ouvindo uma coisa, quando ela for acordar, vai ter outra coisa tocando, e ela sabe o que é, e aí ela reconhece a situação. Talvez seja interessante, hein? Né? Uma coisa legal, tá vendo? Música tem muito mais a ver com medicina do que a gente imaginava, né? Tem. Agora, depende. Eu me concentro muito quando eu tô operando. Pra mim, eu sempre falo que é como se eu estivesse brincando de Lego. E é interessante que se a música tá tocando e eu percebo que eu tô muito concentrada na música, aí eu preciso pedir pra desligar. Porque às vezes eu vou pra música, né? Então,
Então eu não tenho costume de fazer isso, mas eu acompanhei o Revaz lá na França e ele entra e ele bota a playlist dele. O presente dele de aniversário dos médicos estrangeiros foi uma playlist, cada um do seu país, assim. Ah, é? Foi muito legal. E aí a gente entra, quando a gente vai pro centro cirúrgico, às vezes ele põe a playlist, então a gente, pô, que legal. Bonitinho. E é legal, você vê que o ritmo da cirurgia vai acompanhando as músicas e tal, e é de um jeito que não desconcentra, parece que leva o time todo para uma fluidez, sabe? Sim. A gente teve uma cirurgia também de uma paciente que tinha várias cirurgias anteriores. E quando o Vitor, que é o coloprocto que opera comigo, falou, pá, mandei para ela passar com você, não me xinga, tá, tudo. Eu falei, imagina, meu, relaxa, vamos junto enfrentar essa bucha. Paciente queridíssima, lidando de uma forma super leve, porque teve intercorrências nas cirurgias prévias com outras equipes e tal, mas super leve, assim. Chegou mega complexa a cirurgia pra gente, tudo, e aí eu coloquei uma playlist minha do Imagine Dragons, né? Só que a cirurgia foi mais longa do que eu previa, né, por todas as aderências prévias, tudo, e a playlist não era uma playlist muito longa, foi um erro de cálculo meu. Tá? Eu fiz uma playlist de 1h30 para uma cirurgia que durou mais de 5 horas. Então ela ficou repetindo. Aí a Simoninha, né, que é a nossa instrumentadora, ela falou, doutor, eu não aguento mais Imagine Dragons. Então, isso foi antes da pandemia. Então tem mais de 5 anos isso com certeza, mas a gente ficou um bom tempo sem ouvir Imagine Dragons na cirurgia, sabe? Porque não dava. Enjoou. Mas a gente sempre faz, a gente sempre coloca uma playlist e tem umas músicas até que a Mari e o Carassi me sacaneiam sempre quando eu toco. Eu até tirei, porque ela sempre me sacaneava. Eu falei, deixa eu tirar essa música em especial. Mas acho que é uma coisa legal, assim, porque deixa leve, sabe? Eu gosto porque que deixa leve. Mas nunca tive uma... Como eu não canto, né? Enfim, eu nunca tive isso de eu concentrar mais na música do que na medicina, do que na cirurgia. Mas com certeza, se fosse alguma coisa, tipo a música do meu casamento, por exemplo, se tocar, é que é sertanejo, provavelmente não vai tocar. Mas se tocasse, por exemplo, e tivesse um momento tranquilo da cirurgia, é capaz de eu parar e cantar a música, né? Enfim. Mas eu entendo você porque você canta, literalmente, né? E assim, você canta MPB, você canta pop, você canta rock. Você sabe uma coisa interessante que aconteceu uma vez? Eu tava na residência ainda, eu nem sei se eu era R1 ou R2. Assim, ó, eu vou começar com uma história antes da outra, peraí. Uma vez eu tava andando lá pelos corredores no centro obstétrico e eu tava passando nesse estágio. Então, todos os dias das 7 às 7 eu tava lá. E tinha um anestesista que tava rodando no mesmo estágio, então eu encontrava com ele todos os dias das 7 às 7. E um dia ele veio me perguntar, você tá bem? E aí eu fiquei pensando, caramba, como que ele percebeu que eu não tô, né? Eu falei, não, eu não tô, mas por quê? Ele falou que você não tá cantando. E aí que eu saquei que eu andava cantando por aí quando eu tava muito bem. E teve um dia que eu tava fazendo um parto... Tinha acabado o parto já, eu tava suturando um epísio e a paciente começou a cantar junto comigo. E quando ela começou a cantar, eu saquei que eu tava cantando. E aí eu parei, ela, não, doutora, continua. Sério? Então, assim, tem vezes que, assim, isso é o que acontece pra mim quando eu tô bem. E é um momento em que eu tô num estado de fluidez. Eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo numa super concentração, cantando uma música. Pra mim é o estado mais gostoso de estar quando você tá operando e tal, porque você não vê o que tá acontecendo em volta. Você tá muito dentro daquele corpo e aquele que você tá fazendo ali. E é legal quando isso acontece. E meio que você leva as pessoas junto, sabe? É Com gostoso. certeza. Mas comigo é assim, porque isso é uma característica minha, né? Mas com os outros deve ter outras coisas que representam, que mostram o estado de fluidez da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Tem não sei se... Mulher, de um modo geral, não é tão fã de automobilismo, mas... tem um documentário teve o filme Fórmula 1 que lançou há pouco tempo com o Brad Pitt como corredor e tal, e eles fazem uma homenagem a um trecho do Senna, de um documentário do Senna, sobre uma corrida dele em Mônaco,
que ele... E assim, era sobre chuva, e ele estava fazendo as coisas tão perfeitas, que ele falou que ele entrou num estado de transe que para ele estava numa reta, num túnel numa reta. E quem já viu o autódromo de Mônaco, né, você vê que tem curva, é super difícil de ultrapassar e tal, mas ele entrou num estado de fluidez, de trânsito, de transe, que aquilo era um túnel, uma reta, e ele ia. Então, acho que cada um tem um modo de despertar esse estado de fluidez, né, de transe, de alegria, de tudo, que você vai fazendo a coisa rodar meio que tão automático, tão genuíno que vira uma arte, né? Voltando para esse assunto então da arte, já que você falou desse estado de transe, do que a pessoa consegue fazer, quando a gente faz uma cirurgia, assim como quando alguém faz uma música, assim como quando alguém faz uma escultura, ou quando você está tentando fazer o diagnóstico de algum paciente, o que você busca é a perfeição. Sim. Você quer chegar no diagnóstico perfeito para conseguir o tratamento ideal. Você quer fazer o movimento perfeito para conseguir fazer a dissecção ideal, para conseguir restaurar a anatomia para aquilo que é o perfeito daquela anatomia. Assim como o Michelangelo fez a última martelada no nariz do Davi e não parou na penúltima ou fez mais uma. O que a gente busca é o perfeito. E tem uma filósofa brasileira que ela chama Lucilena Galvão. E ela fala, tá no YouTube, todas as aulas sobre o livro desse cara que chama Khalil Gibran. Esse cara, um grande filósofo. E ele fala que a beleza, ela traz pra gente uma sensação de nostalgia. Como se a gente quisesse voltar para um lugar que seria o paraíso, o perfeito, o ideal. Eu achei tão sensacional essa forma de colocar a beleza. Puxa, beleza é uma saudade? É uma nostalgia? É aquilo que você já teve, já viveu, ou que está incrustado na sua memória, quer você tenha ou não uma tendência religiosa, mas talvez seja o lugar ideal que você tem como idealização e não religioso e tal. Mas é exatamente o que a gente faz quando a gente é um bom cirurgião. E tem aquelas técnicas que você consegue reproduzir, que é o que a maioria das pessoas faz. A gente reproduz uma técnica. Tudo bem, mas se você reproduz essa técnica com atenção, com cuidado e, portanto, com perfeição. Por isso que tem gente que se desenvolve como um bom cirurgião, que eu chamo de um cirurgião artista, e tem gente que se desenvolve como um bom reprodutor de uma técnica. E quando a gente vê alguém operando, a gente vê isso, né? É bonito de ver. Aí as pessoas... Quem não é da medicina, muitas vezes não entende isso. De você olhar uma pessoa cortando um corpo, reconstituindo uma anatomia e falar, nossa, que lindo. E as pessoas falam, nossa, como assim, né? Mas eu entendo como isso. A gente reconhece a beleza. Que a beleza é o que é mais próximo do perfeito. Espetacular. Espetacular. Martinho, tá vendo? A gente estava aqui com receio de gravar um podcast. Já passamos de 1 hora. E com certeza a gente ia ficar horas e horas e horas aqui batendo papo. A gente precisava de um vinhozinho aqui, né? E a gente ficava até amanhã. Filosofia é gostoso. Não é? Mas só pra gente encerrar aqui. Isso já foi um closure fenomenal, mas deixa um recado final pro pessoal aí. Para você que faz medicina ou que opera, tenta se colocar nesse lugar de observar as coisas de uma forma aberta e com cuidado para enxergar isso que a gente acabou de falar, a beleza nas coisas, a beleza no movimento. Procure aqueles
aqueles chefes, aqueles professores ou aqueles colegas em que você olha para a pessoa e você enxerga essa beleza, tanto na forma de atuar como clínico, quanto na de cirurgia, quanto no tratamento com as pessoas. Em geral, essa vai ser a atitude que vai te fazer mais feliz e melhor, tanto tecnicamente quanto pessoalmente. Espetacular, espetacular. Gente, obrigado por terem nos assistido até aqui. Nós dois aqui estamos um olhando para o outro emocionado, porque de verdade tocou profundo aqui, foi muito gostoso fazer esse episódio. A gente começou, a ideia foi despretensiosa, mas foi muito melhor do que eu imaginava, de verdade. Que bom. Obrigado, Martinha, obrigado, gente, e até o próximo episódio.